Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós escolhemos como tema Parábolas de Jesus. E a primeira que vamos ver é a parábola da dracma perdida. Aqui em Lucas 15 há uma trilogia. São três parábolas que representam o mesmo sentido, que é a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e também a parábola da ovelha perdida. Isso significa quando se perde alguma coisa, seja um animal, seja um valor monetário ou seja uma pessoa que se perde no mundo. Então, o sentido delas é o mesmo. Jesus falava por parábolas para que algum assunto complexo se tornasse mais fácil o seu entendimento. E em várias oportunidades ele usou esse recurso, que é um recurso literário. E nessa parábola da dracma perdida, vai ser um valor monetário que se perde. O que era a dracma? A dracma era uma moeda grega. Ela poderia ser de ouro, como também de prata. De um lado era a esfinge da deusa Atena, e no verso era o desenho em alto relevo de uma coruja. E ela significava o mesmo que um denário. Um denário era o pagamento de um trabalhador por um dia de trabalho. Então, o diarista, ele receberia sempre uma dracma pelo dia trabalhado. Então, ela tinha certo valor. E nós também podemos ver a palavra didracma, que significa duas dracmas. Isso nós vemos lá em Lucas 17, quando os judeus perguntaram para Pedro, para desafiá-lo, se o mestre pagava imposto do templo, que era de duas dracmas, ou seja, de uma didracma. E Pedro, sem consultar o mestre, já respondeu que sim. Então, para que esses judeus não se escandalizassem, Jesus fala com Pedro que fosse até o mar da Galileia e pescasse aquele primeiro peixe. E dentro de sua boca estaria um estáter, que significa 4 dracmas, ou seja, duas didracmas, porque cada didracma era o imposto do templo. Então, serviria para pagar a contribuição de Pedro e de Jesus, embora Jesus não fosse obrigado a pagar, porque ele não era um estrangeiro e o Senhor está acima do templo, o Senhor é dono de tudo. Mas com a finalidade de não causar escândalos, ele instruiu Pedro que se fizesse isso, e foi o que Pedro fez. E essa parábola da dracma perdida, ela tem o mesmo sentido da ovelha perdida e também do filho pródigo. Sempre significa retorno, volta, resgate. E essas três parábolas são chamadas parábolas da misericórdia, porque trata da misericórdia de Deus com relação ao nosso viver, à nossa vida. E diz o seguinte, Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Inicialmente, aqui diz que qual é a mulher que, tendo 10, perdendo uma, não vai procurar? E ela procura diligentemente. Quer dizer que ela vai procurar com todo cuidado, porque ela deseja ardentemente encontrar essa dracma perdida, que na verdade significa um dia de trabalho, então não é qualquer valor, é um valor significativo. E ela não abandona, mas deixa de lado as 9 e vai atrás daquela que perdeu. Então ela resolve varrer a casa, porque de repente há alguma
alguma sujeira no canto, há algum entulho, algum objeto, e essa dracma pode estar atrás de alguma coisa, pode estar camuflada em sujeira. Então, ela faz com todo cuidado e vai varrer a casa, porque tem mais chance de encontrar à medida que ela varre. E tem que ter muito cuidado também para não varrer a própria dracma junto com outras coisas que porventura estivessem naquele chão. E também diz que ela acende uma candeia, porque com a luz é muito mais fácil encontrarmos o que está perdido. Por isso que o Senhor Jesus é luz, ele é a nossa luz, é a luz dos gentios, é a luz para os perdidos. É com essa luz que o Senhor nos encontra, porque o Senhor, ele quer muito ser encontrado por nós e também quer nos encontrar. O Senhor não abre mão da gente, assim como também aquela mulher não abre mão daquela única dracma que perdeu. Nós também somos a dracma do Senhor. Ele não quer que nós nos percamos pelos descaminhos, pelos maus caminhos do mundo, porque o Senhor, ele anseia nos resgatar, ele anseia que seus filhos voltem para ele e tenham uma vida profícua, uma vida de boas atitudes, uma vida que serve de testemunho para outras pessoas, que nós possamos sempre estarmos debaixo da luz de Cristo, para que nós enxerguemos com olhos espirituais o que nos convém, o que é bom para as nossas vidas. E só mesmo com essa luz acesa, com essa candeia espiritual, nós podemos enxergar direito onde erramos, o que precisamos mudar, porque somente através da luz do Espírito de Deus que possamos reconhecer os nossos pecados, onde erramos, o que precisa ser melhorado. Muitas das vezes também, muitas virtudes nós deixamos esquecidas e não mais as cultivamos, e nossa personalidade vai se alterando, e muitas vezes é tão devagar, é tão lentamente, que nem nós mesmos percebemos, e depois que nós acordamos para um mundo diferente, um mundo onde muita coisa errada acontece e nós passamos a não estranhar mais, achar que aquilo tudo é normal, porque na verdade o mundo tem que evoluir, o mundo tem que ser diferente hoje, porque os tempos são outros, mas na verdade Deus não muda, e em essência nós não podemos deixar que nossos valores, que nossas virtudes sejam esquecidas, e nós temos que buscar em Deus, buscar a luz do Senhor, para que nós possamos ver onde estamos errando, o que precisamos resgatar, o que o Senhor precisa resgatar em nós, e pedimos a Deus perdão com sinceridade, sentimos o peso do pecado, porque ele faz separação entre nós e Deus, e não é bom vivermos longe do Senhor, porque a vida longe do Senhor é muito triste. E quando essa mulher está varrendo a casa, ela está limpando toda a sujeira interior, ela está tirando a poeira que camufla. Muitas vezes, virtudes estão camufladas e a pessoa está vivendo o pecado e acha que está vivendo uma virtude. E, na verdade, muitas vezes, Satanás confunde a nossa mente e nós não mais fazemos aquela análise interior, nós não conversamos mais com Deus, e aí nós não sabemos onde erramos e o que precisamos modificar em nossa vida. E muitas vezes a dracma perdida é um ser humano que está entre nós, em nossa casa, ou um marido, ou um parente, ou um filho que se afastou do Senhor, e o Senhor busca diligentemente recuperar esse filho, porque na verdade o Senhor não quer que nenhum de nós, seus filhos, se perca. Então, como dracma do Senhor, nós temos que estar sempre vivendo de uma maneira que o Senhor não se afaste de nós, porque o resgate ficará mais difícil. Não devemos nos afastar do Senhor através do pecado. Então, nós temos que estar vigilantes, orando e vigiando, porque senão nós seremos surpreendidos. E também nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Nós temos que viver
em paz com os outros, em paz com nossos irmãos e principalmente em paz com Deus. E se afastarmos do Senhor, muitas coisas nós passamos a achar que é certo, porque o Espírito Santo não está mais falando ao nosso coração. Então, essa mulher varre porque ela quer achar a sua dracma. E aqui fala no versículo 10: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor, ele não se deleita com o nosso afastamento. O Senhor tem tristeza pelo nosso pecado. O Senhor quer nos resgatar. O Senhor nos quer para si. Então, muitas vezes, quando há uma situação de luto, uma pessoa diz: a festa no céu, porque fulano foi recolhido e ele era um filho de Deus, mas na verdade, a festa no céu, quando um pecador se arrepende verdadeiramente e passa a viver em novidade de vida, porque quando há um arrependimento sincero, uma conversão aos caminhos do Senhor, a pessoa fica tão feliz, tão alegre, que ela não quer mais se afastar, mesmo que venham trabalhos, mesmo que venham sacrifícios, que venham tormentas, que venham sofrimentos, mas a gente, com Deus nos apoiando, com o braço do Senhor nos sustentando, nós conseguimos vencer essas barreiras, conseguimos suportar muitas coisas que quem está afastado de Deus não consegue, porque só o Senhor pode nos manter de pé, só o Senhor pode levantar quando caímos, porque Ele é aquele que nos quer, como aquela mulher queria aquela dracma de volta, como aquele pastor queria sua ovelha perdida, e também como aquele homem olhava para o horizonte esperando que seu filho volte. É assim que o Senhor nos ama, é assim que Ele nos quer, sempre buscando por Ele, orando e vigiando, porque assim não pecaremos, assim não estaremos afastados do Senhor. Que nós possamos estar sempre em dia com os nossos irmãos e também com a oração, porque a oração é um jeito de conversarmos com o Senhor, ela nos aproxima de Deus. Então, que não nos percamos pelo caminho, que nossas virtudes, elas sejam sempre cultivadas, porque o Senhor se agrada daqueles que vivem em paz, que vivem obedecendo aos mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.